isso aí. É isso aí, pessoal. Estou aqui com os belíssimos dubladores. Estou com o Celso. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos? Maravilhosas. Olá, boa tarde, eu sou a dubladora da Meiko. Inclusive, chegou um pouquinho depois, mas chegou. Estou com o André. E aí, gente, tudo bem? Eu já falei, sou o dublador do Robin Kazami e a gente vai conquistar a Torre X, não vai? E estou com o Leandro. Sou dublador. Pra quem assistiu a temporada anterior, eu comecei na verdade com o Slade em Burst Wise fazendo o Lodin Hajima. Você lembra do Batidão do Martelo? Agora no X, eu volto ao título Manju. Só apanha, né? O título só apanha. O Robin que o diga. O Robin também. Infelizmente não é o protagonista. O que mais apanha no anime? O que mereceu? Merecer. Na temporada anterior, Fênix, mais um vilão. Só eles apanham. Não, eu fico com dó, porque eu fico o tempo todo torcendo. Não, agora o Robin vai, agora vai. E nunca vai. Não, no começo eu xingava bastante no Robin. Eu falei, pô, um protagonista não ganhou uma batalha, é sacanagem. Agora eu até falar, se eu ganhar, ganhei, se não ganhei. Mas tá tudo bem, Mas tá tudo deixa bem. rolar, porque a gente tem mais episódios. Isso foi um spoiler? Não sei, não sabemos. Mas deixa rolar, deixa rolar. Mas é sobre isso, né? Persistir nas derrotas. Sim, porque a gente percebe a evolução do Robin, né? Ele dá esse significado, né? Simbologia pra E é sempre um aprendizado, né? Parece que ele que é o mais humano do anime. Parece que ele carrega todas as dores, as alegrias, o sentimento real ali do anime. Ele faz tudo, ele chora, ele ri, ele fica bravo, mas tem todos os sentimentos, parece que todos os sentimentos parece que tá nele, parece que ele que é a personalidade no anime dessas coisas, tipo, pô, eu nunca ganho, eu nunca faço. O Jackson sempre fez, nunca perde uma. Aí o pessoal fala, é imoral, eu não tenho que a pessoa faz isso. Então, o Robin é o mais humano do anime. Por isso que eu gosto dele. E eu gosto porque na vida real a gente vem, quer competir e tal, mas eu já recebi muitas mensagens de pessoas falando como o bem-vindo durante delas para melhor. Que antes não tinha quem chamar para ir ao cinema e hoje tem como alguém para chamar para ir ao cinema. E hoje as pessoas acordam pensando, nossa, até o final do mês eu tô feliz porque eu vou ver meus amigos, eu vou jogar. E pra mim é isso que importa, não é no fim do dia você ganhar, é sobre a sua caminhada, a sua realização pessoal. Às vezes não precisa de um sonho grande, mas é só você ter a motivação para acordar de novo, a sua felicidade de estar acordado, as pessoas compartilhar com as risadas e até as dores. Eu comecei pelo Celso, agora eu vou começar pelo Leandro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês fossem respondendo sobre como que foi a caminhada, a trajetória de vocês para o dublador, como que vocês começaram na dublagem, Dá pra dar uma resumida? É muita coisa. Como foi a caminhada de vocês? Bom, meu resumindo, vamos lá. Quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu assisti o primeiro Rei Leão no cinema. Meu pai com a minha mãe, faz tempo, a galera mais 40 aí, vai lembrar, né? Lá para 92, 93. E eu era uma criança na época, mas fiquei muito encantado de como as vozes eram feitas. O Pumba é meu personagem favorito, querido Mauro Ramos, meu ídolo. E aí a vida foi levando para outros caminhos, tal, até que eu estava conversando com um amigo, fui para a área de TI, não tinha nada a ver com dublagem. Estava conversando com um amigo meu que trabalhava de madrugada nessa época sobre sonhos e tal. E a gente entrou e falou, sempre quis fazer dublagem, mas nunca fui atrás. Isso, eu estava morando no interior. Descobri um curso de introdução à dublagem pertinho de mim, de onde eu morava. Fui, fiz o curso e falei, agora é a hora. E aí resolvi parar tudo que eu estava fazendo, parar literalmente a vida e começar de novo. Ir atrás de se formar como ator, estudar dublagem. E aí em outubro de 2018 foi quando eu comecei a dublar efetivamente, profissionalmente. Bem resumido, foi isso. Aí eu falo que desde lá, estou vivendo o sonho todos os dias. Legal. Inclusive, você falou que começou, né, com o Rei Leão e tal, hoje está dublando Eu já fiz um musical do Rei Leão onde eu fui Mufasa.
Tem algo na sua vida. E Leandro significa homem-leão. Então já tá ligado. Tá ligado. Então, comigo foi muito engraçado, porque eu sou aquele tipo otaku, sempre fui, que gostava de ver anime, que acordava de manhã pra ver TV Globinho, que via Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, Inuyasha, e eu sempre gostei de falar, nossa, que legal, quem que dá voz pra esses negócios, né? Tipo, será que eles vivem só disso? Eu tinha umas maluquices muito engraçadas na minha cabeça. Só que quando eu descobri que era criador, eu comecei a desistir do sonho. Eu tinha muita vergonha de me expor em câmera. Isso aqui eu não faria na minha vida. Não tá pegando. Eu não faria isso aqui que eu tô fazendo. A cadeira não aparece. Eu não estaria dando entrevista aqui agora. Ah, pode. Porque eu tinha muito medo. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui tentando entrar na área de cinema e 3D. E lá eu conheci um técnico de dublagem que estudava na mesma sala que a minha. E ele falou, pô, vamos ver como é que é, né? Vai lá no estúdio comigo e tal. Aí eu fui na primeira vez no estúdio, eu fui na Sigma. Cheguei na Sigma e vieram conversar comigo, perguntando se era dublador, e eu falei que tava insistindo, que eu não queria, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. Aí falaram que eu tava deixando o meu medo de seguir minha vida de sonho ser dublador, ser mais grande do que isso, né? Meu medo tava me controlando. A partir daí eu falei, se eu viver a base de medo, eu nunca vou fazer o que eu quero da minha vida. E eu comecei, em outubro de 2018 eu comecei. Caramba, que dia? Vixe, eu acho que foi dia 20. Nossa, foi dia 10, quase. Na mesma Caralho. maternidade? Na mesma maternidade? E dali eu continuei no meu caminho, seguindo o que os professores falavam, e a gente tá aí há 7 anos, vai fazer 7 agora. 7 anos que a gente tá junto aí. Bom, eu também dei várias voltas, eu sempre quis ser atriz, né? Porque para dublagem a gente precisa ser ator. Os pequenos não, eles não precisam do VLG. Mas Depois dos 18. depois dos 18 é obrigatório ter um registro de trabalho como ator para você dublar. Mas eu sempre quis ser atriz, então eu nunca pensei em dublagem. Então eu queria, meu sonho era ser igual a Cláudia Raia. Eu amava, ela canta, dança, atua, então eu queria ser como ela. Fiz teatro, fiz administração também, fui para outra área. E eu só pude exercer mesmo como atriz depois que eu me formasse como administradora, né? Que o pai me deixava na época. E aí eu fui ser atriz. Aí eu tive que parar, né? Com os palcos de teatro. E fui ter minha empresa. Aí fechei minha empresa e eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu pensei, poxa, como que eu vou conciliar a rotina da minha família, dos meus filhos, com o teatro? Ficaria um pouco inviável para mim, por causa dos horários, dos ensaios. Eu pensei, deixa eu fazer um curso de dublagem, porque só para ver como que é, só para ver, né? E aí eu fiz um curso de dublagem em outubro de 2017. Qual você pediu igual ao fantástico? É que eu concluí em 2017. E aí fui me apaixonei. Legal. Foi aluna de escola de você, muito feliz. Quase todo mundo começou em outubro de 2018. Na mesma maternidade. Se eu tivesse feito atrás desde a época que eu queria, eu ia começar em outubro. Bem que deixou o Leandro Já legal, milhão. Já estamos quase em outubro de 2025. Deixou o Celso por último, cara. Ele vai humilhar, porque tem 400 anos lá. Ai, não faça isso, não faça isso. Mas é engraçado ouvir que as trajetórias de cada um sempre começam de formas diferentes, porém a gente sempre acaba no mesmo lugar. Eu nasci, cresci de forma mais básica da área. Eu tenho família que são músicos, computadores, eu comecei já muito, eu sou da época de Gente Inocente, linha direta, acho que vocês não vão lembrar dessa briga.
A garotada eu peguei, mas eu sou ator desde pequenininho. Sou músico também, sou formado em engenharia de aula. Então, ao lado da música, do processo, sempre está comigo pro coach, eu te falando, os canais, seus critérios. Alguém que conhece? Assim? Trabalhei sempre nesse mundo da arte de alguma forma, só que eu nunca entendia esse lado de ser ator de voz. Eu estava até conversando com o Paulo Porta, há muitos anos atrás, meu primo me deu um CD de First Class. Nossa! E nesse CD tinha o Paulo Porta atuando como um dos atores. Aí meu primo me apresentou esse CD e ele falou: olha, acho que dá para trabalhar com ator com voz. E aí nesse processo eu comecei a pesquisar, fiz engenharia de áudio, que é produção musical. Lá eu conheci um estúdio onde eu, em Rio de Janeiro, isso. Eu tenho mais de 16 anos de trabalho. Não me perguntem a idade, não me perguntem a idade. E lá eu fiz engenharia de áudio e precisava do TCC, horas extras. Trabalhei num estúdio onde se gravava a localização de game. E lá que de fato eu comecei a conhecer os atores de voz, visuais e tudo mais. Fiz meu primeiro curso com o Patrick de Oliveira, que foi o linguado da Pequena Sereia, e o Simba de Rei Leão. Eu queria dar esse vínculo, que acho que todos nós estamos ligados, de alguma forma, do Rei Leão, né, de alguma forma. Fiz um curso ali com o Patrick e aí eu comecei a tá bem, acho que eu consegui dar uma boa. Mas eu queria misericórdia, tá? Não, eu já gritei várias coisas, mas a gente na última vez a gente falou, não existe nenhum bem que se adequa a mim. Ó. Será? Será? É definitivamente bem. Será? Será? Pode ser um grito pra parte da dublagem. Kill Shark, hora de cravar os dentes! Tem o golpe que ele mais usa, pode ser? Eu lembro mais desse, que é o... Sai incêndio! Round Judgment! E os golpes agora são em inglês. Vai gritar? Report to Drake! Jesus faz. Mordai, raspe, Claudio! Extreme Dash, King of the Beast! Para vocês estarem aqui, de verdade. Eu sei que a vida de vocês é muito difícil, a localização também às vezes acaba dando alguns exercícios, mas eu fico muito grato por vocês aqui. Para mim é uma honra enorme de estar aqui na mesa de puxar um grande esforço do Brasil. E vamos ver se tem mais uma pergunta para vocês. Perguntas, pessoal. Polêmicas, não polêmicas, a gente responde. Não, polêmica não. Pessoal, eu vejo alguns dubladores que lidam com certas séries como é só um trabalho, é só vou chegar lá, fazer as minhas vozes e ir embora. Mas Perry Jackson tem muitos personagens muito expressivos. Vocês diriam que se divertem gritando no microfone? Muito. Eu acho que isso também vai de cada um. Eu falo sempre que eu, como eu faço, que eu amo, de verdade. Eu falo que viver o sonho todos os dias. Então eu falo que até quando eu vou fazer o Garçom 35, o Soldado 10, que é uma fase, o cara chega lá, o que está sua cerveja? Só isso, o filme inteiro. Eu faço com amor, com gato, porque é incrível viver isso. E você ama o que você faz, Sabe o friozinho na barriga, que você sente quando você vai fazer alguma coisa? Eu acho que até hoje ele ainda é aceso. Acho que quando você perde esse friozinho na barriga, eu acho que está na hora de encontrar uma outra coisa. É sair da zona de conforto todos os dias. Mas é uma coisa que o pessoal também fala, só pra acreditar no que vocês estavam falando. Se você fizer dublagem não por amor, eu acho que você não aguenta ficar um ano na produção. Porque senão é difícil. É o trabalho lá. É um trabalho muito difícil. Então, é assim, difícil entrar, mas se manter é mais difícil ainda. Então faça um favor de você. É isso. Qual foi a sensação de dublar o Chrome Hyugu?
Olha, eu confesso pra você. Eu acho que toda a energia que eu acumulo durante a semana, de estresse, de boleto, enfim, eu acho que eu extravaso muito. É uma energia muito boa, eu saio leve. De dublar a loucura do Chrome, e aí depois de dublar a loucura, a obsessão do Chrome pelo Exo e pelo Jackson, aí de repente você volta pra vida real e você fala, caraca, eu não é a sensação. Quem disse que eu volto? Brincadeira. Eu acho que com o tempo a gente tem uma chave, um botãozinho, que quando a gente coloca o fone, eu já não sou mais o céu, solto. E aí quando a gravação acaba, deve ser uma sensação estranha. Desligar e falar, ok, agora eu sou o céu. Imagina no trânsito, o seu Chrome. Você não vai me passar! Tirando o carro assim pra baixo, acaba de mal o carro, é comigo, Vire à esquerda! Ela é razão, nada abala a mente. Ela é muito séria. E eu acho que ela é uma chave muito importante pro time. Pra dublar a Meiko eu tive dificuldade, porque ela é o tempo todo reta, ela não grita, a não ser em batalha, mas ela não grita. E olha lá, muito raro ela sair do cru. Então, pra você dublar alguém o tempo todo assim, às vezes a gente pensa, será que não tá pouco demais? Será que eu não posso subir um tom um pouquinho mais? Às vezes eu tento subir um pouco, o diretor fala, não, abaixa. A Meiko ela não sobe. Então, essas dificuldades, porque o anime ele é mais gritadinho, né? Normalmente o anime é pra cima. E a Meiko é sempre um pouco muito mais pra baixo. Então, é minha dificuldade. Mas foi o meu maior presente do mundo. Trazer a naturalidade, né? Do personagem, porque o anime ele não toma muito dinheiro, toda frase é uma frase de efeito, né? Aí imagina o dia inteiro, olá, eu vou tomar um copo d'água. Vamos trazer a naturalidade de coisa, né? Pergunte. Pode dizer assim, quando vocês conseguiram os papéis pra ir fazer a dublagem, você realmente esperava ter uma comunidade tão grande assim? Porque eu vejo isso muito, eu jogava sozinho, eu não conhecia a comunidade, conheci esse ano, e eu fico surpreso quanto a gente gosta, aprecia, e assim, o pessoal acaba não conhecendo. Vocês esperavam que vocês estariam aqui hoje conversando com um monte de gente que gosta do trabalho de vocês, veem vocês como esse personagem, e tipo, marcar sua carreira por isso. Não sabe o tamanho de Beyblade, a proporção, eu não tinha ideia. E é uma comunidade específica, e é uma comunidade muito receptiva, uma energia muito boa. A gente estava falando com ele, a gente lembra do primeiro Beyblade, né? Lá atrás, mas com a força que está agora, com essa recepção, a gente está tendo realmente é gratificante. Eu nem sabia que o Beyblade existia. Eu achei que eu assisti a primeira geração e a segunda, que era da minha época. Eu tinha lá 4 anos de idade e estava jogando lá no meio da rua. Pra mim, ela acabou ali, Beyblade. Eu nem sabia que o Rush existia. Eu não sabia, eu estava muito ligado. Quando veio o Rex, eu falei, não existe. Eu não sabia, ele foi, e a comunidade é grande, você não vejo. Eu tinha um pouquinho mais de noção quando o Marcos Price, eu já tinha participado e conheci esse maravilhoso que está aqui filmando o site. E aí ele, uma enciclopédia viva, e aí ele já me deu essa dimensão e foi legal essa sensibilidade da galera. E eu falei isso em todas as comunidades, é que eu senti mais carinho, de verdade. Não puxando o saco que eu tô aqui não, tá? De verdade. Ela é que mais chama e admira o trabalho, manda mensagem no Instagram, e a galera que quer, pô, que legal, você faz a coisa do tipo. Então assim, é muito bacana, acho que é uma comunidade muito forte. E realmente, muita gente de fora não conhece, mas quem tá dentro fala, pô, não quero sair mais.
Você pode marcar mesmo, porque a gente responde. A gente demora e responde com carinho. O Instagram é bugado. Se marcar e eu responder, cobra lá. O Instagram não avisou, tá? Foi todo mundo. Segue a gente também. O meu é @Polícia no Instagram. Celso Henrique. Meu é André, com 2 E's, underline Colosio. É meu nome mesmo, não é inventado não. Meu é Leandro Loureiro, dublador. Mas é pra seguir mesmo, hein, pessoal? Só postei assim, não vai acabar aí, não. É pra seguir o trabalho desse pessoal aqui. Olha, Ao vivo e agora. Seguiu mesmo, tá lá. O que vocês acham da dublagem feita por IA? Vocês acham que um dia ela vai substituir a dublagem viva? Você acha que um dia ela vai conseguir atingir a emoção que a dublagem feita tipo, uma pessoa real consegue atingir? Eu acho que de forma empresarial, as empresas sempre tentam se manter vivas de alguma forma, porque para eles o custo acaba diminuindo. Agora, de uma forma humana, eu acredito que a IA vai entregar o que nós, os humanos, sentimos, vivemos, as adaptações nunca serão mais as mesmas. Então, assim, acho que olhando para um lado comercial, as empresas vão sempre trabalhar dessa forma, mas pensando de uma forma artística, para ter uma versão brasileira mais adequada, eu acho que é o que a gente luta constantemente. E assim, eu jogo LOL. Amanhã eu jogo LOL. Somos três. Imagina o Robin jogando LOL, cara. já dá pra fazer um esporte fácil. Muita gente não sabe que você não ligado nisso. A fidelidade inteira acabou. Não gostaram, a Riot baniu na hora o vídeo. Pode ter aquilo. Você acha que a IA vai dominar? Se o sono ajudar e falar, não queremos, ajuda. Sem ser jogo, porque vai mostrar que o pessoal não gosta de consumir esse tipo de coisa. Mas eu falo, a IA não vai deixar de existir. Isso é uma realidade. É realidade. Vai aperfeiçoar. Então, assim, a gente usar a IA a ajudar a gente, não contra. Porque se a gente não tá contra a IA, não vai ter jeito. Por isso que a gente precisa da ajuda do público, do pessoal que gosta de dublagem, do pessoal que gosta do nosso trabalho, incentivar eles a usarem esse tipo de produto. Vão querer usar. Só que aí vai de vocês ajudar a gente. Inclusive, pessoal, que como vocês falaram antes, a dublagem, antes de você ser dublador, você tem que ser ator. E uma IA nunca vai conseguir, porque, querendo ou não, o que torna nós humanos é as nossas impressões, nossos sentimentos, nós temos mais pensar isso que é belo. Apesar dos nossos erros, isso não torna belo. E tá certo, eu, falando por mim, eu acho que tem que estar mesmo com a dublagem de IA. Eu acho que assim, nunca vai poder E não é só a interpretação, é o que você falou, o texto. A gente como dublador, muitos não sabem, mas a gente mexe no texto junto com o diretor. Então, para dar a versão brasileira, a gente não vai dublar exatamente o que está lá traduzido ao pé da letra, a gente dá o nosso toque. E Beyblade ele é totalmente uma versão brasileira muito próximo da gente do dia a dia, né? Então, uma IA jamais vai falar, esse bem tá balangando. Não é? Uma IA jamais vai colocar isso no texto, porque é a gente que põe isso nessa versão brasileira. Então, E todas as pessoas que trabalham internamente, acho que não é só os dubladores, mas existem as pessoas que trabalham internamente dentro de uma empresa como uma dubladora, desde o faxineiro, ao porteiro, ao cara que traduz, ao técnico, ao diretor, ao dublador, e a pessoa que está fazendo o trabalho. Existe uma cadeia de pessoas que trabalham, muita gente que trabalha em processo.
Não é só o dublador. Acho que a IA dominar muito, ela deixa muita gente desempregada. E complementando o que o André falou, essa questão da gente realmente não aceita isso. Eu acho que assim, a IA já está chegando num ponto, não só na dublagem, mas acho que em geral, que tá ficando chato. Porque em frente à imagem, e você fala, putz, olha, não é IA. Né? A maioria tem umas que são, né? Mas a maioria já fala, não é IA. Então assim, a gente torce pra isso, porque ela realmente desgosta disso e realmente não consuma. Porque aí, obviamente, a empresa viu que aquilo não está dando lucro, não está sendo consumido, eles vão cortar fora. Então, a gente, né, como eu disse, é isso, ajudar a gente a não consumir esse tipo de coisa, né? Não dá potência para isso. Esse é um assunto muito a fundo que a gente vai ficar horas conversando. Porque hoje com a IA, se você pensar, tem umas pessoas que tem programação. Imagina você como pai ou filho receber um WhatsApp de alguém, um golpe, fazendo pela sua voz, o seu rosto. Esse assunto é muito mais além do que esse assunto. Vai muito mais a fundo. E assustou. Acho que é importante você tomar muito cuidado com uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa que você ama. Acho que o foco disso tudo é a humanidade, o amor. A gente está lutando para regularizar a entrada da IA. Usar em certos lugares, né? Poder usar em certos lugares e outros não, porque é isso, dá abertura para a pessoa perder emprego, pessoa mobilidade. Que é igual muita gente aqui vem falar, ai, como é que tá a IA com a dublagem? Ainda consegui. Você fica também assim, tipo, coitada, a pessoa tá querendo esse sonho, aí ela fica com medo que a IA possa pegar. Então é isso. Você quer entrar agora, já luta agora. Você já tá, o público já tá ajudando a gente a não alimentar a IA. Pra gente já passar uma nada continua assim, a gente espera, né? O pessoal gosta tanto da dublagem. Então vocês ouviram, né, pessoal? Todo mundo contra a IA na dublagem, hein? Dublagem viva! Dublagem viva! Eu agradeço a vocês vieram, vocês que vocês deram uma chance para mim conhecer como é o universo e as nossas conversões. Existem outras organizações pelo Brasil também, fazendo um ótimo trabalho, fazendo diversos campeonatos também. E eu queria mostrar um pouquinho desse universo para vocês. Então, fica o meu eterno agradecimento ao Santos e ao também, o agradecimento ao Felipe, que faz parte da equipe. Obrigado. O agradecimento do Lira também, que faz parte da equipe. Agradeço. Antes que o pessoal fora, vamos finalizar para a gente poder voltar para os torneios e fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Então, segura, eu quero essa pergunta aqui, então, as últimas, então, vamos lá. Então, cair de paraquedas. Pra mim, cair de paraquedas. Eu sou da época dos Tokusatsu. Acho que aqui. Kamen Rider Black? Jaspion, Changeman. Acho que hoje em dia eu estou começando a acompanhar muito mais. Eu já fui muito mais da época do Tokusatsu, da vida, Cavaleiro e tal, mas hoje eu acho que eu venho acompanhando. Por causa da comunidade, eu tenho ficado bem mais atualizado. Eu acompanho pouco, já acompanhei mais. Hoje, por causa da correria, falta de tempo, a gente não consegue nem ver direito o que a gente faz às vezes. Eu queria muito muito. primeiro. É verdade, eu não sei. Ele faz o anime do Yaiba, que eu não sei o que é mesmo o nome desse É o Onimaru, ele tá fazendo, a dublagem tá incrível. Assista o. E eu não vi ainda, ele foi o primeiro que eu vi. O João, que dubla o Jackson, também tá lá fazendo o protagonista, então assista que é bom. Mas a gente tem, também não precisa, a gente tem. Deixa eu mandar Na verdade aqui. é mais um pedido. Vocês aceitariam tirar uma foto segurando os respectivos beijos dos seus personagens? Mas antes da gente finalizar, deixa eu saber, vai poder liberar a galera e a gente faz aquele papel bonito, todo mundo bom, beleza? Vocês estimando o jogador de futebol? Vamos lá então, beleza? Quer finalizar falando alguma coisa? Não, eu estou muito feliz mais uma vez de receber vocês. Pergunte. Você prefere jogar bem ou narrar? Não vira nada, gente. Os dois. Bom, então vamos lá. Eu quero
Players, prontos?